Esse projeto que agora foi aprovado, né, na Câmara, com o número de PL 490, que veio desse projeto de lei apresentado em 2007, ele, na verdade, é uma obra de muitas mãos e muitas frações da classe dominante. Né? Ele tem mão do judiciário, tem mão dos setores ruralistas, dos mais diversos partidos, inclusive do PT. Porque quando surgiu o PL 490, lá em 2007, ele era bem curtinho, tinha só o objetivo de transferir do poder executivo para o legislativo a demarcação das terras indígenas. E, claro, né, para com isso dificultar ainda mais essa transferência, mas ele tinha esse único objetivo. E desde então, foram 13 projetos que foram apensados nesse primeiro projeto, né? E, por último, ele recebeu um texto substitutivo do Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Mas esse projeto de lei, ele tem como elemento fundamental o posicionamento do judiciário em relação à demarcação do território indígena Raposa Serra do Sol, em 2009. Porque foi nesse momento, mesmo que seja para garantir o reconhecimento desse território, que apareceu a tese do marco temporal, de que esse território seria reconhecido porque, na data da aprovação da Constituição de 88, aquela terra era ocupada pelos indígenas, então isso era um dos critérios. Então, em 2009, um deputado do DEM da Bahia, ele fez um novo projeto, né, que foi apensado aquele projeto 490, adicionando os condicionantes dessa decisão do STF para a legislação a respeito da demarcação de terras indígenas. Mas ele colocava os condicionantes, mas ainda não colocava o marco temporal. Quem faz um projeto de lei para adicionar essa tese do marco temporal agora no legislativo, né, lembrando que aquela decisão do STF não era uma decisão que tinha validade geral para todas as terras indígenas, mas quem coloca isso como projeto de lei é um deputado do PT da Bahia, que é o Geraldo Simões. Ele faz um projeto, que é o projeto 6.818 de 2013, em que ele fala claramente que aquele entendimento do STF, e ele coloca essa ideia do marco temporal de 5 de outubro de 88, tinha que ser uma condição. Esse deputado da Bahia, né, do PT da Bahia, que é o Geraldo Simões, ele tem várias proposições contra os direitos indígenas. Né? Inclusive, ele tem vários embates com o povo tupinambá, no sul da Bahia, né? E ele se apresenta como defensor dos pequenos agricultores. Porque nesses processos, né, da demarcação das terras indígenas, vez ou outra, há conflitos de fato com pequenos agricultores, como na reforma agrária que o Brizola fez no Rio Grande do Sul, num território indígena, e depois os indígenas retomaram, né? E aí isso abre conflitos. Então, tem esse elemento, mas ele é conhecido aí da bancada ruralista, apesar, né, sem muita contradição, né? Mas mesmo sendo do PT. Aí, por fim, é o deputado Arthur Oliveira, do DEM da Bahia, agora do União Brasil, que faz uma relatoria de todos esses apensados e apresenta, em 2021, um substitutivo, que é bem mais próximo desse que foi aprovado, né, que de fato foi esse que foi discutido, juntando tudo que foi agregado. Então, dá para ver que é uma obra de muitas mãos, né, que corresponde aos interesses prioritariamente dos ruralistas, dos mineradores, né, das mineradoras, daqueles que estão de olho nos territórios indígenas e que têm todo o interesse em impedir as demarcações e, inclusive, reverter aquelas que já foram feitas. A votação agora na Câmara ela foi acelerada, né, se colocou um regime de urgência no dia 24 de maio, que foi aprovado, para se antecipar em relação a mais uma sessão que teria do STF do julgamento daquele caso de Santa Catarina, do povo Xocleng, né, que é uma ação que vem desde 2013 e que já teve várias suspensões nas votações e que tem uma importância enorme, porque essa votação, sim, do STF, ela vai ter validade geral para as terras futuramente demarcadas e para as terras que já foram demarcadas, inclusive. Né? Então, ela tem uma grande importância e a Câmara, no meio aí das disputas, da crise política, dos interesses econômicos,
Ela aprovou o regime de urgência na tramitação no dia 24. O governo do PT liberou, né, a base para votar e teve grande participação da base do governo nisso. E no dia 30 de maio foi aprovado na Câmara dos Deputados. E não só com o marco temporal. Dentro desses apensados, tem vários elementos colocados: permissão de cultivo de transgênicos pelos indígenas, flexibilização de legislação ambiental, autoriza exploração das águas, expansão de rodovias, projetos de energia, garimpo, mineração, tem várias coisas, e também proíbe a ampliação das terras já demarcadas. Porque várias das terras demarcadas, acho que todas, nunca é o território todo reivindicado. Então já encerra ali qualquer possibilidade de ampliação. Esse PL ainda segue para o Senado, né? E depois para a presidência da República. O que é interessante notar? Que dos 283 votos a favor, menos da metade foi da oposição. Foi 134 da oposição. 105 votos favoráveis, inclusive, foram da base dos próprios partidos que integram os ministérios do governo. Principalmente aqueles que têm cada um 3 ministérios, né? Que tem uma quantidade maior, que é o PSB, o União Brasil e o PSD, União Brasil e o MDB. Né? Mas nem mesmo o PSB do Geraldo Alckmin votou integralmente contra. Então, essa aprovação do marco temporal não é uma aprovação contra o governo. Ela tem total participação de alas do governo muito significativas, né?